Olá, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver assistindo aí a nossa videoaula de artes. Sou Leonardo, professor de artes, e hoje nós vamos aqui corrigir a nossa prova que viemos fazendo aí durante as últimas 2 semanas, né? Na primeira semana eu passei a atividade e semana passada eu coloquei a segunda chamada para quem não conseguiu fazer. E hoje a gente vai aqui corrigir para tirar qualquer dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo que estudamos na nossa prova, certo? Então, vamos lá. A gente tem aqui, iniciando, né, a nossa obra de referência, que é a América Invertida, certo? Olha o nome, né? América Invertida. É o nome dessa obra que a gente estudou, a gente viu o livro e tudo mais lá, ela. No livro, assim, né? Eu mostrei para vocês no vídeo, passei um formulário anteriormente. Então, a pergunta: há alguma diferença no mapa de Joaquim Torres Garcia de um mapa tradicional da América do Sul? Tem alguma diferença? Vocês conhecem o mapa da América do Sul? Sim, né? A América está invertida. Muita gente errou essa questão aqui. Não sei como. Está invertido de cabeça para baixo, né, gente? Então, ela estava de um jeito e está completamente do outro, de cabeça para baixo. O sul virou o norte, que é justamente daí que parte o conceito do Joaquim Torres, que é muito importante que a gente entenda. Vamos aqui para o enunciado da seguinte, que já vai entrar nisso. Ó. Na realidade, nosso norte é o sul. Não deve haver norte para nós, exceto em oposição ao nosso sul. Portanto, agora nós viramos o mapa de cabeça para baixo e então temos uma ideia verdadeira de nossa posição, e não como o resto do mundo deseja. O ponto da América, de agora em diante, para sempre, aponta insistentemente para o sul, nosso norte. Qual a mensagem que Joaquim Torres Garcia tenta nos dizer com sua pintura? Então, que vendo o sul como norte, construímos nossa nova referência. Por quê? Quando a pessoa diz assim, estou perdido, alguém me dá um norte, né? A gente usa essa palavra norte não apenas como um dos pontos, né, do mapa, né, o norte, sul, leste, oeste, como a gente usa como para dizer que é uma referência, que é uma guia, né? Então, o que é que o Joaquim diz? Ele diz na arte dele e nos textos que ele escreveu na época que a gente que é aqui do Sul, da América do Sul e tantos outros países, mas nós, especificamente, ele fala especificamente de nós aqui da América do Sul, da América Latina, daqui, latino-americana, né? Ele diz que a gente tem que ver o que nós fazemos aqui, o que nós construímos aqui no Sul, como a nossa referência, como o nosso norte, e não ficar se espelhando no que é feito na Europa, no que é feito na América, no que é feito em outros países que não estão aqui próximos, né? E que não entendem a nossa realidade de fato como referência. Ou seja, criar uma identidade sul-americana e onde a nossa vida, o nosso estilo, nossa cultura de sul, né? De estarmos ao sul, ser o norte, ser o positivo, não ser o para baixo, ser o para cima, certo? Então, muita gente tem dificuldade nessa questão, espero que tenha dado para entender agora com essa explicação. Qualquer coisa, falem comigo que eu explico de novo, tá bom? Seguindo aqui, ó, a gente tem aquela questão ligada à arte abstrata que vimos, né? Dos povos indígenas. Os Lajapi usam tintas de origem natural e mineral, com ingredientes obtidos na região onde vivem para a pintura corporal, hábito que também é comum a outros povos indígenas. Na composição da arte Kuziwa, predominam linhas, pontos e formas geométricas. Composição é a organização dos elementos visuais no espaço de uma obra. Ao fazer um desenho ou outro tipo de obra visual, a escolha da posição dos pontos, linhas, formas, cores e outros elementos no espaço é um trabalho de composição. O ponto e a linha são dois elementos visuais básicos. O ponto é o elemento visual mínimo. Ao colocar e tirar um lápis sobre a superfície, por exemplo, cria-se um ponto.
Faça o exercício de criar um ponto no caderno. Imagine quantas coisas podem ser desenhadas a partir dele. Ao correr o lápis sobre o papel, cria-se a linha. A linha é como um conjunto de pontos unidos. É uma composição. A linha pode criar sensações de direção e de movimento, pois os olhos a acompanham pelo espaço. Vários pontos juntos em sequência também geram as mesmas sensações, pois a tendência do olhar é uni-los. Então a gente tem aqui alguns pontos em sequência que dão para a gente uma ideia de uma linha, apesar de ser apenas pontos em sequência, né? Então, analisando o nosso texto, qual a alternativa aqui é correta? O ponto e a linha são elementos visuais complexos. Está errada, né? O ponto é um elemento mínimo, então ele não é complexo. A linha é um combinado de pontos separados. Está errado. Os pontos têm que estar juntos. A gente vê uma linha com pontos separados, como a gente está vendo aqui, em sequência, mas a linha são pontos juntos. O ponto é o elemento visual mínimo. Correto. Acabou de falar que a gente tinha acabado de ler ali, né? Então, a opção correta é o ponto é o elemento visual mínimo. Composição é o elemento visual básico. Errado. Certo? Tem aqui, ó, dizendo lá em cima o que é a composição. É bem maior do que isso. A partir da imagem texto da questão anterior. O que é a composição? É a organização dos elementos no espaço de uma obra. Tá bem aqui, ó. É a organização dos elementos visuais no espaço de uma obra. Ok? Vamos seguindo. Em quais povos a arte abstrata é comum? Aí a gente tem aqui um texto de referência, né, que fala que essa arte abstrata é comum em várias culturas e várias épocas, lugares diferentes. E ela está presente na arte dos indígenas, na arte de muitos povos africanos, na arte de povos de origem árabe e muitos outros. Mas o termo abstração para se referir à arte não é figurativa, começou a ser usado pelos artistas europeus no século XX. Então também teve na Europa, certo? Então vamos lá para os itens, ó. Então a gente chegou aqui à conclusão do quê? Que a arte abstrata está em vários povos e culturas diferentes, né? Então, é apenas o povo europeu? Não. É o povo indígena, africano, árabe e muitos outros. Beleza? É isto. Então, pessoal, obrigado por quem assistiu até aqui. Obrigado por terem acompanhado, pela dedicação que vocês estão tendo no estudo de vocês. Uma boa semana a todos. Se cuidem, continuem estudando. Um abraço e até a próxima semana, gente. Tchau.